Estamos aqui novamente com o André, nosso biólogo parceiro. Falou pessoal, tudo bom? Hedgehog, em média, quanto tempo vive um hedgehog? É uma média de 9 a 12 anos. Legal, então ó, se você for ter um, lembre-se que vai viver bastante. O hedgehog é o nome dele assim meio que universal ou deu uma brasileirada aqui você encontra, sei lá, por ouriço, alguma coisa assim? Então, ele recebe vários nomes, né? Hedgehog é um nome americano, na verdade. Também ele é conhecido como ouriço pigmeu africano. Pigmeu porque é pequenininho, né? E ouriço africano de onde ele vem e ouriço por ser todo espinhudinho e tudo mais. Mas ele é um porco-espinho ou não? Na verdade ele não tem muito parentesco com os nossos porco-espinho cacheiro que a gente tem aqui no Brasil. Mas é um mamífero, tem todas as características de mamífero, respiração pulmonar, corpo coberto por pelo, só que nesse caso o pelo é um pelo mais endurecido, né? Calcificado em forma de espinho. Então o espinho, na verdade, é um pelo. É um pelo modificado, podemos dizer assim. E eu acho que muitas pessoas associam ele com um roedor. Ele, na verdade, ele não é um roedor, né? Não, ele não é um roedor, como os ratos e tudo mais, né? Ele é de um outro grupo de animais. O que come um hedgehog? Se eu for ter ele, o que eu preciso ter na minha despensa para dar para ele? Então, esses carinhas na natureza, eles são essencialmente insetívoros, se alimentam de insetos. Em cativeiro, esse bicho ele já é mais onívoro, se alimenta de tudo. Então, a base da alimentação dele em cativeiro é ração. Em outros países, a gente tem ração específica para esse animal. Aqui no Brasil, a ração mais indicada para ela é a ração de gato. Entre as rações de gato são as lights. Para falar de modo geral, essa melhor é a Royal Canin 40 Light. Ou Legal. aquela ND também, né? Que é uma da Farmina que tem romã e tudo mais. São as duas mais indicadas para ele. Mas de modo geral, a base, ração de gato. E aí você pode dar algumas outras guloseimas, assim, né? Tipo frango cozido, aquelas sachê de gato, insetos também, tenebro, grilo. Você pode ir complementando com alguns outros petiscos para ele. Legal, legal. Acho que eu posso falar um pouco disso também em relação aos espinhos. Os espinhos, ao mesmo tempo que ele dói se você pegar do jeito errado, ele não dói se você pegar do jeito certo. Então tem que saber, é um manejo correto que você tem que ter com ele. Na verdade esse animal, assim, na parte de baixo do corpo dele, ele tem pelo normal, não tem espinho. O espinho é só no dorso. Então, porque é uma proteção. Quando ele se sente ameaçado, ele vira uma bola de espinho. Então, com o tempo, ele começa a se acostumar. E aí, ele começando a se acostumar já com o dono, com manusear, ele já não vai eriçar aqueles espinhos. Então, você sabendo pegar da forma certa, ele não vai te espetar, né? E qual que é o ambiente que você precisa ter para ter um hedgehog? Então, é legal primeiro você ter um espaço que dê para ele andar bem. É um animal que ele é noturno, então durante a noite ele sai mesmo para dar uma volta dentro do lugar que ele está vivendo. Uma toca para ele se refugiar, para ele dormir, para se sentir seguro. E os potes de alimentação. Normalmente eu coloco um pote com ração, né, que é a ração de gato que fica à vontade, e um pote com água. E essas guloseimas que traga mais rápido, a gente só coloca para ele comer tudo e tira. E substrato, normalmente é utilizado ou a serragem, sem o pó, né, aquela serragem grossa, ou às vezes aqueles grãos que tem para gato que é de madeira também, não areia de gato, é um outro tipo de grão lá, que é como se fosse uma serragem mais dura, assim. Né, como substrato, como cama para ele ficar. Entendi. E é legal, de repente, colocar um jornal embaixo para qualquer limpeza mais prática? Para facilitar. O jornal, de repente, até para facilitar ou para sugar um pouco a urina do animal, pode ser. Tá, e limpar todo dia, né? É legal a higiene do bicho estar sempre limpo, todo dia. Todo dia limpar lá? Todo dia. Mas seria uma limpeza como? Você tirar a toca, tirar tudo, limpar tudo, colocar uma nova serragem, por exemplo, ou simplesmente tirando os... Não, eu acho que só tirar as partes que ele faz cocô, onde ele vai fazer xixi, só pra você tirar essas partes. Não precisa nem limpar totalmente, né? O limpar todo totalmente dia. Seria como? Trocar totalmente a serragem, fazer um geralzão assim, acho que não. Mas isso faria quando? Uma vez por semana, por exemplo? Acho que a cada uns 15 dias dá pra fazer. Você tirando só os pontos onde ele faz cocô, xixi e tudo, limpar totalmente, acho que de 15 em 15 dias é tranquilo. Como que eu diferencio um hedgehog fêmea de um hedgehog macho? Os dois têm o órgão genital exposto. Então quando você olha ele por baixo, você vai ver o órgão masculino, no caso dos machos, bem quase no meio da barriga, no meio do animal. E na fêmea é ausente. Você vai ver lá o pênis do animal bem no meio da barriga. A fêmea já não tem. Então você olhando por baixo, você vai ver como se fosse uma verruguinha no meio, é o macho, a fêmea não. Existe alguma diferença de tamanho ou não? Não. Tamanho não tem diferença nenhuma. Legal. E cor? Existe variedade de cor de hedgehog? Existe. A cor de natureza desses animais é uma cor mais escura, meio cinza, como se fosse uma cor de rocha. Uma
como esse animal já é amplamente reproduzido em cativeiro, o mundo inteiro reproduz esse animal, foi acontecendo padrões de cores cativos, né? Então hoje você encontra hedgehog inteiro branco, albino, com olho vermelho, encontra hedgehog preto com manchas brancas, cinza. Existe uma série de padrões de cores diferentes que é animal de cativeiro. Esse daqui que a gente está mostrando aqui agora, quanto tempo ele tem de vida? Esses animais estão com 1 ano, já estão num tamanho adulto. Tamanho adulto, mais do que isso ele não fica. Não fica mais que isso. Atinge no máximo umas 400, 450 gramas. Existe algum tipo de proporção de espaço em relação ao tamanho dele? Por exemplo, se eu tenho 1, eu preciso ter X. Se eu tiver 2, eu preciso X ao quadrado. Então não tem como a gente falar em proporção, porque eu acho que você tem que dar um espaço suficiente para o bicho conseguir andar, se exercitar, né? Tem alguns casos que o pessoal coloca até aquelas rodinhas igual de hamster, de o bicho ficar andando. E eles ficam mesmo? Ficam. Só que tem que ser umas rodinhas bem específicas. Para o bicho, às vezes, tem um problema dessas rodinhas, às vezes eles façam aquelas de grade e o bicho coloca a pata no meio, né, e acaba se machucando. Então tem que ser aquelas fechadas. Tem que ser as fechadas, grande, né, num tamanho grande. Legal. Porque para ter é um bicho grande, bem maior que um hamster, por exemplo, né? Bem maior do que um hamster. Por ser um animal que, assim, é bastante conhecido, mas eu acho que as informações dele não são tão difundidas. E a galera provavelmente vai querer pegar uma gaiola de hamster, uma gaiola de chinchila, alguma coisa assim. Essas gaiolas servem também para ele? Serve. O que a gente tem que tomar cuidado é assim, ver o espaço para o animal, ver a segurança do animal. De repente, às vezes, gaiola, o bicho pode se enroscar em algum lugar, ficar preso, causar algum problema. Então, muitas vezes é melhor você ter o bicho em algum recipiente plástico grande ou num aquário de vidro grande, que é mais seguro para o animal. Legal. É lógico, num espaço grande, né? Não vai colocar num aquarinho pequenininho, que é... Sei lá, um aquário assim, para um, por exemplo. Eu acho que para um aquário de 1 metro de comprimento, assim, já é legal. Então, mais ou menos. Aquário. E da onde que vem o hedgehog? Então, esse animal é um mamífero africano, né? Então, é um bicho que ocorre praticamente na África do Sul e uma parte da África. Para quem tem um e está preocupado com doenças, ou que quem quer adquirir um e preocupado com doenças, possíveis problemas que ele possa ter, o que geralmente acontece com o hedgehog? Sarna é um bicho que pode acontecer de ter sarna. Né? Lógico que não vai adquirir do nada, mas às vezes com contato com outros animais. Desnutrição por alimentação inadequada ou por hiperalimentação também. E existe um problema de hedgehog também que ocorre quando você cruza muito pai com filho, faz uma mistura de sangue aí com pouca genética, que é um problema degenerativo. Então o bicho vai perdendo o movimento das patas. Caramba. E aí vai perdendo o movimento das patas então, até um momento que o bicho não se mexe, mas continua vivo. Isso é um grande problema que tem quando o pessoal começa a misturar muito esses bichos aí sem muito padrão e tudo mais, né? Aliás, falando nisso, se eu tenho um casal, as chances de terem filhotes é muito grande? Como é que funciona? Esse bicho reproduz bem. Para ter maior facilidade de reproduzir, é legal manter o casal separado. Você mantém separado o macho e a fêmea, aí quando você junta, ela entra no cio, você juntou, ele tem mais vontade, né? Aí se você mantém eles junto, é mais difícil de reproduzir porque o bicho perde um pouco a vontade de reprodução. Entendi, o interesse. Mas né? Se eu não quiser, eu não quero que eles procriem, o que eu posso fazer? A melhor forma é você não manter os dois juntos, então, porque você não tem como controlar. E é legal que esse bicho, quando nasce, ele parece uma lixia, assim, ele é vermelhinho, assim, rosinha, com os pelos todos mole. E por que nasce com pelo mole? Porque o filhote tem que ir mamar na mãe. E ele não sabe bem o caminho. Se ele nascer já com o espinho duro, tudo, ele poderia machucar a mãe na hora da amamentação. Então ele endurece depois de 1 semana, 10 dias, começa a endurecer os pelos só depois disso. E quando dá filhote, dá quantos, assim? Acho que é uma média de 3, 4 filhotes. Muito obrigado, André, por ensinar a gente mais um pouquinho sobre os animais. Então, que bichinho você gostaria que a gente mostrasse aqui, que o André trouxesse aqui pra gente? Deixe nos comentários. E tchau, tchau.